boa tarde, graça e paz. Sejam bem-vindos para mais um vídeo deste sábado. Quero começar lendo a palavra que está em Mateus 16, que tem o título A Confissão de Pedro. Jesus pergunta a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando. Respondeu Simão Pedro. Disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, meu irmão, nessa parte aqui, que Jesus pergunta, Pedro responde, inspirado pelo Espírito Santo. E Jesus elogia. Muito bem, Pedro, você está cheio do Espírito Santo. Foi o Deus vivo que te revelou isso. Não foi a carne, não foi o humano, mas foi o Deus vivo. Mas prestamos atenção no próximo passagem do mesmo capítulo de Mateus 16. No mesmo capítulo diz assim, quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição, ele fala, eu vou sofrer em Jerusalém, vou ser morto, mas ressuscitarei no último dia, ao terceiro dia. Aí Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Jesus? Tem compaixão de ti, Senhor? Isso, de modo algum, pode acontecer? O que Jesus responde para Pedro? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Lá na frente, lá atrás, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Aqui, Pedro tem Satanás falando através de Pedro. Muitas vezes nós, meus irmãos, também somos assim. Nós somos de vida dupla, nós temos de testemunho dupla, de duas caras. Estamos santinhos em um momento, falando de Deus, em outra atitude já está o Satanás agindo em nós. É uma conduta dupla, uma conduta errada. Devemos ser firmes no Senhor, devemos ter um só testemunho, não dois. Nós devemos agradar somente a Deus, não ter aquele respeito humano de querer agradar a Deus e agradar os homens. Foi o que Pedro diz aqui, sai. Aí Jesus, o mesmo Pedro que estava há poucos dias estava cheio do Espírito Santo, agora está com Satanás. Satanás está falando dele, cheio dos más intenções, quer atrapalhar o plano de Deus. Então, qual a maneira correta de servir a Deus? Qual a maneira correta do cristão ter uma conduta? Qual a conduta correta diante de Deus? Observamos na terceira negação de Pedro. Hoje vamos falar só de Pedro, Hoje o personagem aqui é Pedro. Então, na terceira negação de Pedro, o que aconteceu? Lá no capítulo 26 de Mateus, no verso 72. Aí diz assim no 72, ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. O 73 diz assim, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Em outra tradução diz assim, o seu jeito de falar dá a entender que você é um deles. Meus irmãos, a nossa atitude, a nossa conduta tem que ser uma só. Por que uma só? Porque as pessoas têm que olhar, nós temos que preocupar com o outro, com o irmão. Porque nós não podemos ser pedra de tropeço para o irmão, mas devemos ser luz. Então, mesmo nas atitudes, mesmo naqueles momentos de fraqueza, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver que o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, de falar, dá a entender que nós somos de Cristo. Como está a sua conduta diária? O seu marido olha para você e vê Cristo em ti? A sua esposa olha para você e vê Cristo em ti?
Os seus irmãos, a sua comunidade, o seu povo, a sua igreja, olha para você e vê que você é uma pessoa de Jesus? É uma pessoa de Deus? Ou, ora é de Deus, está cheio do Espírito Santo, ora é do diabo. Ora quem está agindo é Satanás em sua vida. Então, a conduta correta, meu irmão, é essa. Que as pessoas olhar para nós e ver Cristo em nós. É você refletir Cristo para o outro. É você ser instrumento de Deus para o outro. Instrumento de salvação, instrumento de vida, não instrumento de morte. Que Deus o abençoe, que Deus o dê graças e que você tenha um ótimo final de semana. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.